Olá, pessoal. Olá. É muito bom estar aqui com vocês hoje, viu? Nós estamos aqui hoje para discorrer um pouquinho sobre um tema muito interessante dentro do pertencimento familiar. Meu nome é Edineia, sou terapeuta sistêmica há muitos anos e gosto muito deste assunto dos que não são consanguíneos. Isso me interessa muito. Tenho aqui comigo a Thaís. Se apresenta, Thaís, por favor. Sou Thaís, psicóloga, consteladora familiar, reikiana, entre outras coisinhas, mas o que eu mais atuo mesmo é a psicologia e a constelação familiar. Eu sou a Abigail, sou consteladora também, sou taróloga, sou terapeuta de floral de Bach e Frequência de brilhos. frequência de brilho. E agradeço muito por estar aqui. Júnior? Como eu disse, sempre. Os últimos sempre serão os primeiros. Eu também sou terapeuta sistêmico familiar e trabalho muito com a parte de relacionamentos humanos, clima organizacional dentro das empresas. E a terapia familiar realmente compõe muito bem esse tipo de conflito. Quando nós decidimos por este bate-papo aqui, nós resolvemos falar sobre o tema até que foi dado é muito interessante. Cunhado é parente? Eu acho que não. Então, porque cunhado já vem com este peso, né? Cunhado é com parente. o cu, né? Quem é que nunca teve uma situação dessa na família? Você pode não ter tido, mas alguém dentro do seu sistema pode, né? E brincadeiras à parte, gente, sinto informar, cunhado é parente, sabe? Os Faz cunhados parte, né? fazem parte. Uma Exato. vez entrado, Então, às vezes, nem entrou na família. Às vezes Isso só que de é namorar. interessante. Porque dentro Fala deste isso, menina. pertencimento, Vínculo afetivo. o que põe ele dentro? são os vínculos. Você quer que eu São responda? os vínculos. São os vínculos, Thaís. As pessoas vão criando vínculos com aqueles com quem elas estão sempre juntas, com quem você cresce. E esses vínculos, eles podem ser positivos ou não, mas são vínculos. Não precisa necessariamente ter casado, ter vivido muitos anos, não. Vínculos são criados porque tem a ver com sentimento, né? Os vínculos têm a ver com sentimento. Então, eles permeiam toda a vida do sistema, toda a vida saudável do sistema familiar. E brincadeiras à parte com os cunhados, né? É bem assim. Quando a gente casa com alguém, a gente não assina só aquele documento, né? Você carrega, sim, aquelas linhas pequenininhas que estão embaixo, que é a família toda. Isso a gente sabe, né? Só que tem muitas formas de você levar isso, né? Não é porque, eu acho assim, é preciso respeitar a individualidade, a vivência, tudo que aquela pessoa é. Mas não quer dizer que você tem que fazer o que ela quer. Não quer dizer que você tem que aceitar o que ela faz. Você aceita como indivíduo, como pessoa, entendendo tudo que ele traz com ele de bagagem, de vivência, mas não quer dizer que você tenha que dizer amém para tudo. E essa é a grande sacada, é você poder dizer não sem culpa, né? Respeitando a individualidade de cada um. E sem julgamento também, viu, gente? Porque, olha, julgar as pessoas é a pior coisa que pode acontecer, né? E brincadeiras à parte, vamos falar porque tudo que a gente vê em Instagram, que a gente vê os posts que as pessoas colocam, fala muito do pertencimento, como é que isso acontece, e raramente falam da hierarquia, que é muito importante, né? Então, aquele que chega numa família,
ele não pode sentar na janelinha. Ele tem que primeiro observar como é que aquela família, como é o modo que aquela família vivente, funciona, operante, né? Como é que é aquilo, qual é a bagagem daquela família, para ele poder ser inserido, se sentir aceito. Mas acho que é Então, por isso que vem essa coisa do cunhado mesmo, né? Porque, na realidade, ele é um agregado, ele se coloca como um agregado, né? Muitas vezes até nem ele se sente família e as pessoas que estão em volta também têm isso. Como você observa, né? Em que momento que entra essa consciência de olhar para esse lugar? Né? Porque normalmente a gente olha ou para o marido ou para a mulher, dificilmente já olha para a família. E ainda quando é colocado como cunhado mesmo, né? Em que momento ele faz parte ali? Porque parece que é uma coisa meio solta, né? a minha avó, mãe do meu pai, ela dizia, italiana de Veneza, de Jesolo, na verdade. Ela dizia que a gente tinha que casar com um italiano. E eu não entendia isso, sabe? Também eu casei com 18 anos, eu não tive tempo de entender muita coisa. Mas ela dizia isso e eu achava extremamente bairrista isso. Né? Quando eu estudei as constelações, eu falava assim, minha avó era sábia demais, né? Porque você entra num sistema que opera mais ou menos da mesma forma que o seu. A mesma cultura, os mesmos costumes, é tudo muito mais fácil. Embora nunca seja fácil, mas é mais fácil quando a cultura é a mesma, porque a bagagem é praticamente a mesma. Sem dúvida. Né? Ô, Mas, Edneia, só uma coisa que você falou da constelação, né? Eu acredito que tem alguns leigos, às vezes, que nunca ouviram falar em constelação. Você não quer falar sobre essas 3 leis um pouquinho? então vamos lá. As leis sistêmicas, na verdade, eu acho que deveriam chamar leis naturais, sabe? Eu Porque considero elas que são leis universais. É a lei da hierarquia. Aquele que veio primeiro, ele precisa ser honrado, ser visto, ter o seu lugar de primeiro. O que vem em segundo, em terceiro, todo mundo tem que ter o seu lugar. E nem sempre as pessoas sabem qual é o seu lugar no sistema. Porque a ordem é muito importante, né? E muitas mães tiveram abortos e os filhos não têm conhecimento disso. Então, ele acaba ocupando o lugar de um morto. Então, é assim, ela teve um filho, suponhamos que o segundo filho foi um aborto, espontâneo ou não, ninguém está aqui para julgar nada. Aí vem um outro filho, e este filho, no decorrer da vida dele, ele só tem problema. E ele é chamado de segundo. E ele é chamado de Porque segundo. o aborto não é considerado como filho. Então, ele está, na verdade, ocupando o lugar de um morto. Né? E um morto, ele não vai para a vida, ele não consegue se sobressair, ele não consegue ser uma pessoa bem-sucedida. Quando a pessoa, através da constelação ou de outras terapias, consegue encontrar o seu lugar, tudo muda na vida dessa pessoa. Então, a lei sobre a hierarquia, ela é muito importante nesse sentido. Uma outra coisa é a lei do pertencimento. Né? Eu adoro a lei do pertencimento, porque todos pertencem. Por mais difícil que pareça, todos pertencem ao sistema. Né? Aquela pessoa que na família não tem uma moral muito bem vista, sabe? Pertence. Aquele alcoólatra que passa vergonha nas festas, pertence. Quando uma pessoa é excluída, ela precisa ser vista. É preciso que aquilo se repita no sistema para que as pessoas possam ver. Até assassinato, né, Edneia? Pois é. Quando às vezes a gente tem aquela bronca e não aceita de jeito nenhum, e eles também passam a pertencer no sistema, né? Pertence. É muito difícil entender isso. Aquele que cometeu o assassinato, ele passa a estar vinculado à família do que ele matou. E o que morreu, aquela família fica vinculada à família dele. É difícil demais entender isso.
Por né? isso que eu acho que a gente não devia se estender muito nisso, que senão a gente vai pirar a cabeça dos nossos ouvintes. É verdade. É verdade. E a, Voltando para as e leis. a lei que eu acho assim muito importante, não menos que as outras, mas pouco vista, é a lei do equilíbrio, é a lei do dar e receber, né? Na vida, tudo tem que ter contrapartida. Aquele que só recebe, ele cada vez enfraquece mais, adoece mais, ele é menos. Aquele que só dá, às vezes, a pessoa nem tem. Ela tira de dentro de casa para dar para o outro da família, que é o coitadinho, né? O coitadinho vai ser sempre o coitadinho. E aquele que dá além do que deve, ele também adoece e vai à falência, né? Então, isso é muito sério. E por que isso, né? Porque aquele que só recebe se acha no direito de só receber, porque se vê como vítima, e aquele que dá mais do que pode está no lugar errado, né? Porque ele não pode fazer além do que é da função dele, né? Do direito dele. Então, as leis precisam ser observadas, sim. Em famílias, eu observo isso até nas famílias patchwork que a gente tem hoje, né? São famílias que têm uma formação diferente. Quando entra um cunhado, quando entra uma cunhada que já teve um relacionamento anterior, tem toda uma história. Tem toda uma situação que precisa ser vista e colocada no lugar dela, né? Então, para que esta próxima família seja próspera, seja feliz, aquela primeira situação precisa ter um ponto final e ser vista como algo com respeito, sabe, com admiração, mas aquilo já passou. Agora a situação é outra. Pois é, eu tenho um amigo meu que provavelmente vai estar ouvindo esse episódio, né? E eu sempre disse para ele: ex é para sempre. Pois é, porque é uma pessoa que você criou vínculos, que fez parte da sua vida. Não tem como passar uma borracha nisso, mas tem que fazer a coisa E certa. por um tempo foi bom, né? Sim. Por um tempo foi bom. É o- Existiu É. um O problema relacionamento. o problema é todo o resto do tempo, que não é bom. Que é para sempre. Né? Ai, mas o que eu gostaria mesmo de conversar com vocês é sobre aquelas pessoas que passam a fazer parte da família e que não eram antes. Por exemplo, filhos que foram adotados. Eu vejo, filho é filho, sabe? Não tem essa de que é adotivo ou que é biológico. No coração da mãe e do pai, filho é filho. Filho é filho e não é só do pai, Biga. É no coração da família Da inteira. família inteira. Né? Ou pelo menos precisa ser, né? Precisa Deveria ser. ser. São muitos casos. A gente sabe que a adoção ela acontece por muitos motivos, né? Mas as adoções mais felizes, que têm assim uma representatividade maior, é aquela onde o ser chega sem ocupar o lugar de outro filho, ou que morreu, ou que teve algum problema, ou, sabe? Tem várias coisas. Simplificando, para não estender, que isso aqui não é uma aula, mas simplificando é assim, tem que ser por amor. Tem que ser por amor. A adoção tem que ser por amor, né? E eu venho de uma família onde a orfandade foi muito grande. Nós temos 4 avós, né? 3 dos meus avós foram órfãos. E só uma avó que eu conheci, a mãe dela e o pai, que ela teve mãe e pai por muitos anos. Os demais foram órfãos. E isso a gente traz uma dor, sabe? Uma dificuldade e uma facilidade em acolher.
Eu acho que isso que é legal, né? Porque do mesmo É o tempo contraponto. o contraponto é acolher. E acolher desta maneira, por amor, né? Quando existe uma diferença muito grande entre adotar e ser tutor de uma criança, sabe? Quando você é tutor de uma criança, ela faz parte do seu sistema, mas você sabe que ela vai ficar ali por um tempo, enquanto ela tiver necessidade de cuidados. Eu falo isso porque pode ser que não seja essa a explicação da lei, mas é o que eu recebi na vida quando um irmão da minha mãe, ele faleceu, tinha vários filhos, todos pequenos, e 2 anos depois a minha tia morreu. Então, aquelas crianças ficaram sozinhas, né? E o meu avô, muito sábio, ele dividiu os filhos de acordo com o que ele achou correto, e um deles foi morar na minha casa. Eu não vejo esse menino como um primo. Para mim, ele é um irmão, sabe? Ele foi morar na minha casa, morou alguns anos conosco, mas a gente sabia que ele era primo, que ele ia ficar por um tempo, que ia chegar um dia que ele ia bater asas e voar. Então, era só amor, não tinha ego envolvido, não tinha essa coisa de segurar, sabe? E foi uma experiência muito boa para nós. Sem contar que este menino, ele chegou na nossa família com a mesma idade de um irmão meu que não pôde ficar. Então, é assim, ele já fazia parte, né? E a gente não sabia. Nos trabalhos, eu não sei como vocês trabalham com adoção e tudo mais, mas eu tive muitos casos de adoção. E na constelação, né, que eu estou falando. E a maior dificuldade é com os pais adotivos. Porque a gente fala assim, eles se colocam, muitos deles, não vamos falar que são todos. Generalizando. Mas muitos deles se colocam num pedestal que não existe. E eles têm medo de perder. Aí você olha para esse pai, para essa mãe, e você pensa, meu Deus, né? O que é que está gritando aí? É o ego ou é a alma dessa mãe? Às vezes é as duas coisas. É o não saber, porque a pessoa não sabe como proceder. A gente que tem filho biológico não sabe como lidar, né? Imagina o pai e a mãe adotivo. Então, mas é muito isso que a gente tem visto nos trabalhos sistêmicos. Vocês têm essa experiência? Tem uma necessidade imensa dos pais adotivos honrarem os pais biológicos. Quando isso acontece, a vida da criança flui. Mas eu também penso o seguinte, gente. Eu, por exemplo, trabalho, né, no nosso trabalho voluntário que nós temos, no grupo para apoio a pessoas com depressão, com ansiedade, com pânico. E eu tenho alguns casos onde, por exemplo, o transtorno é justamente por conta não de não ter sido aceito, mas do indivíduo não se inserir. O indivíduo não... o filho adotado não se inserir. Porque a gente tem também a questão da autoexclusão. Sim. E aí fica mais complicado, porque a família toda está envolvendo aquele ser, está querendo receber aquele ser, mas ele ainda não está preparado para receber. Não é, Thaís? Olhando com um olhar sistêmico, né, que é o que a gente traz muito aqui, falta a raiz desses pais, né, para essa criança que, no caso, ou foi excluída ou ela se sente excluída ainda, porque ela sente como abandono a raiz dela, né? Os pais que deram a vida para ela porque ela se sente abandonada de alguma maneira. Então, ela acaba se excluindo
porque inconscientemente ela tem essa exclusão já no sistema dela, né? Onde ela foi largada Printado nas pelos... células dela. Exato. Porque é a referência, né? E- Então, mas nem sempre a criança é dada em adoção. Eu não sei se vocês assistiram, mas tem um filme que eu adoro que chama Lion. Como É um chama? Lion. É Lion. maravilhoso. É maravilhoso esse filme e conta justamente essa parte Dos acidentes, não, né? É. E ele ele não não perdeu outro. conseguiu se inserir. Por mais que aquela família tivesse um amor imenso por ele sentia muita falta do lado biológico, né? Biológico, Ele sim. desenvolveu transtornos emocionais, ele teve muita dificuldade, sofreu muito. Tudo isso dentro desse contexto de não pertencimento, né? E tem uma questão importante também aí, que é essa criança, ela... os pais, na realidade, eles tomam como posse essa criança. Sim. Então, não consegue ver que atrás dessa criança tem uma história, tem uma raiz. Então, eles pegam como se fosse para eles e assumem ali um lugar e muito medo de perder. E essa criança acaba tendo um peso enorme porque ele se sente na responsabilidade de fazer esses pais felizes. Então, esses pais precisam ter responsabilidade na hora de adotar ou levar uma criança, enfim, né, acolher de alguma maneira, respeitando a hierarquia, porque senão eles colocam essa criança nesse lugar e é como se a criança ficasse aprisionada mesmo, né? É só meu, é tudo meu. Eu tenho um medo de perder, porque qual é a minha ideia quando eu peguei essa criança, né? Quando eu acolhi essa criança? Era pela necessidade dessa criança ter uma família por minha necessidade. Exato, né? Mas é bem isso mesmo, Mas né? olha que maravilha, um filho adotado e colocando tudo isso que nós comentamos aqui no lugar, né? Os pais adotivos respeitando e honrando a oportunidade que estão tendo, né? Sim. Através dos pais biológicos, que fantástico para esse indivíduo se ele, em vez de se auto-excluir e entender que ele teve duas chances, né, maravilhosas, que o universo trouxe para ele duas fontes de força, porque sempre a força virá dos pais biológicos. Isso é super importante. Sim. Que ele entenda. Mas também, através do amor dos pais adotivos, ele também vai conseguir muita força. Sim. Então, é um privilegiado. Exatamente. E é normalmente como ele não se vê. E quando a gente trata esse pessoal, e muitas vezes a origem do transtorno lá é relacionado a isso, né? Quando ele não se sente nem parte de, nem parte de cá, porque de um lado me abandonaram, do outro eu não faço parte, é exatamente isso que a gente tenta trazer para eles. Falei, você é um privilegiado, porque independente do que aconteceu com seus pais biológicos, você carrega a força do sistema dos seus pais e, por amor, você carrega a força desses dois pais que te acolheram. Então, realmente você é um privilegiado, porque você tem 4 forças, 4 potências fazendo parte de você. Onde você pode acessar a hora que você precisar ou quiser. Para isso existe a gente, né? Então, existe uma fala na constelação que você é o pai certo para mim, você é a mãe certa para mim, e isso realmente é fato. Só que uma mãe e um pai, eles te trouxeram para a vida, mas aquele outro casal manteve a sua vida, né? Ele te manteve, ele te educou, ele te deu amor, e isso... É muito importante o filho ou a filha adotiva observar. Reconhecer. Só que a gente não sabe as dores que esta pessoa traz. A gente não sabe as dores que vieram com esta família que, por algum motivo, precisou abrir mão deste ser. Sim. Né? Então,
fazer um trabalho de autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo. A gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento com a gente, com todo mundo. Sendo adotado ou não. Sendo adotado ou não, Você- né? Mas o adotivo, ele precisa, eu acho, iniciar este autoconhecimento até mais cedo para reconhecer o grande amor que está envolvido nisso. Vocês já constelaram alguém que alma, né? descobriu que foi adotado na constelação? Ah, a gente já constelou tudo. Até a gente constelou, por exemplo, com o pai e com a mãe lá dentro, e a gente descobriu que o filho não era do pai, mas isso deixa pra Sério? lá. Tivemos que mandar o pai pro banheiro um pouquinho. Tem isso. A dinâmica da constelação, ela nos traz um outro olhar para a vida, para as emoções, para os sentimentos, né? Para a gente mesmo. Para autorresponsabilidade. Exato, é você se responsabilizar pelo que você é hoje, Sim. né? E ter muita gratidão, gente. A gratidão é a base de tudo, De tudo. né? A gratidão, a aceitação das coisas como elas são. Ai, mas para quem tem ainda esse lugar de vitimismo, né, e de Para culpabilizar vítima o não outro, tem cura. aí é complicado, porque ele não vai aceitar esse ponto de vista. Não vai. Aquele que é vítima é muito difícil. Infelizmente, muito difícil. infelizmente, o vitimismo é um dos problemas mais complicados da gente tratar, não só como terapeuta, como também dentro É da uma miséria família. humana, viu? É uma miséria humana, porque a pessoa, ela não enxerga, ela não quer, ela precisa daquela muleta, ela precisa ou da doença, ou do ódio, ou da mágoa. Ela precisa, porque se ela não tiver aquilo, eu acho que ela morre. É o que eu costumo falar, o pessoal lá, né? Eu sempre falo assim, gente, muito cuidado com o vitimismo. Eu entendo que o estado onde vocês estão, dentro do nível de problema do seu transtorno, talvez você esteja sozinho, mas é muito natural de quando a gente está num processo da gente abraçar a dor e aquilo ser a única coisa confortável que você tem ao seu É o que você entorno. conhece, né? Exato, e aí você fica com aquilo. Mas, ó, eu queria fazer um adendo. Você estava falando do lance de a família ter que acolher e não só o pai e a mãe. Vamos falar do seu sobrinho, porque você é uma tremenda de uma tiazona. Coruja pra caramba. apaixonada pelo sobrinho. Olha, ela tá Ela é ali com a sua. madrinha. Você não é madrinha? Sou. Ai, que legal. Você mostra claramente isso que você está falando. Não existe diferença, gente. Um sobrinho consanguíneo e um que não é, não existe diferença. O amor que a minha família recebeu, esse menino, é um amor genuíno. É a mesma coisa, nunca teve diferença. E quando ele soube da condição dele, ele fez a coisa mais linda que eu já vi uma criança fazer. Ele era muito pequeno e a minha irmã deu banho nele e eu fui trocar. E ele me abraçou e disse, muito obrigada. Muito obrigada. Eu falei, obrigada a você por ter trazido tanta alegria, tanto amor, tanta luz para esta família. Sabe? Foi um dia que não dá para esquecer. Esse menino, ele é feliz porque ele é grato pela vida. Agora tá adolescente, tá meio aborrecente, mas isso vai passar também, né? Fica a dica da madrinha, hein? Então, mas ele é uma pessoa incrível. E nós sempre olhamos com muito respeito para a ancestralidade dele. Sim. É. Isso Fundamental. faz a diferença, né? Sim. Ele é aceito integralmente pelo que ele é e ele nos ama muito. Isso é muito importante. Agora vamos falar o português claro, hein? Ele escolheu a casa certa mesmo, né? Sua irmã é a mãe certa pra ele. Porque eu tô morrendo de vontade de comer aqueles bombons que ela faz. Então, a mãe dele, já sabe que ela é minha irmã, né? Traga para nós. Ela é confeiteira, agora ela mora em Araçoiaba. O trabalho dela é simplesmente fantástico. Não é porque ela é minha irmã, mas é.
né? E É ela, mesmo. O seu não é? bolo de aniversário estava divino. ela se propôs a ter um diferencial nos produtos Pode devolver dela, aqui o seu. trabalhando É com meu. chocolate Papa brigadeiro. belga, É meu. 2, né? 3, 4, 5. 5. Então, 2 pra mim, 1 pra cada um de vocês. 5, 10, 15. Você não vai comer não, Adriano. 5, 30. Então, Não, é não uma vem coisa, não. Tira o olho. Nossa, que cheiro. tudo é diferente. Vou deixar você cheiro. pegar. Não deixo. Desculpa, nós estamos Ele- brigando pelo seu doce, hein? Então, eles são excelentes. mesmo. Edilene Matiusi. Arroba Edilene Matiusi. O Instagram Tá aqui, ó. dela, Pode encomendar. para vocês conhecerem o trabalho dela, né? Tem Os diferença bolos. de sabor? Neste caso, não. Só diferença estética. É que esse Estética. brigadeiro, segundo a Edilene, Olha, foi eu não- constelado. Eu tenho diferença de sabor, a boca é cheia de água. Não é? A Edilene É. disse que são brigadeiros constelados. Aí eu vou É, É o provar, mesmo pode. brigadeiro, provar. diversas Fica à versões. Edilene, Os brigadeiros passaram por terapias diferentes para ficarem assim cada vez mais bonitos. Ah, que tudo. Fiquem à vontade. Ai, eu quero um Então, também. gente, como Jesus. Deixa eu ver. Eu quero dourado, porque eu adoro o brilho. E eu sou poderosa. Ah, Perua. viu? Você disfarça Olha. tão bem, a gente não tinha nem percebido. É verdade, né, Biga? Edneia, você... agora não, Eu obrigada. vou... Os meninos querem? Produção. Então, pega aí. Ô, produção, é bom, hein? Ai, que delícia. Gente, que brigadeiro é esse? De comer rezando. Bruno, sai do estúdio e vem comer. Meu Deus do céu. Nossa. Olha, vocês deviam experimentar. Maravilhoso. Então, gente, Edilane, gratidão, viu? esse lado de acolhermos aqueles que não nasceram naquela família é muito importante. Chegou o Bruno. Dá o chocolate Vai lá, pro Bruno. Bruno. Tava todo mundo... Ah, com falou em água chocolate, né, Bruno? Olha lá, é aí. Por favor. Edilene, tá fazendo não sucesso tinha pego, aqui, você não Samuel? tem ideia. no- Nossa. O brigadeiro pertence a essa situação. É, nós estamos incluindo ele no sistema. Então, gente, quando você olha para tudo isso, o que é que você percebe, né? Que é tudo tão simples. É o respeito, né? É olhar para este ser humano como a sua forma integral. Não precisa ser só no caso de adoção, não. Vamos falar de um relacionamento dificílimo, que é o de sogra e nora, Desculpa. né? A sogra e a nora. É uma situação bastante complicada na maioria das famílias, em algumas não. Mas ela precisa de um papel que ela se borrou de dourado. De um guardanapo. Nossa senhora. O Então, programa não saiu, ó. Ô, Thaís, dá pra usar de sombra. Então, e batom também. Que lindo, vão querer Então, comer seus Deixa eu ver que eu olhos. corto a sua língua. Olha, ficou douradinha. então, é uma relação extremamente conturbada essa de sogra e nora, né? Muito. Porque a nora, ela chegou. Como assim chegou? E veio pegar meu filhinho? Tá falando né? com propriedade? Não, tô falando com conhecimento de causa, mas não dentro da minha família atual. Você é uma ótima sogra, não é? Eu sou. Ah, deve Eu ser. sou mesmo. Eu Ah, também. vamos, Obrigada. próxima convidada, a gente traz uma das noras. Vamos colocar ao vivo, fazer uma chamada. É, vou de chamar vídeo, ela, liga pra ela aí agora. Camila. E aí ela faz assim, ela olha pra câmera e fala assim, Camila, eu sou uma ótima sogra. Ai, ai, ai. Ponto. Ai, ai, ai. É aquilo que a gente falava anteriormente. Eu faço o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja o melhor para ela, Sim. né? Mas sim. eu faço o meu melhor. Eu não me meto na vida dela. Eu não dou palpite. Eu Sim. procuro ter o maior respeito por tudo que ela faz e por quem ela é. E ela tem
uma coisa que é diversa. Ela é filha de italianos com japoneses. O pai da Camila, ele é japonês. E a mãe é de família italiana. Então, são Coitado do pai. culturas muito diferentes. A gente aprendeu muito lá em casa. Gente, eu nunca comi comida japonesa, mas tem um tal de um bifum que a mãe dela faz, que é maravilhoso. Então, é conhecimento, é Você nunca gratidão comeu por japonês, tanta Odinei? troca. Olha, Não, eu não gosto de eu tive peixe. um marido que chegou uma vez para Não, mim, nenhum. ele falou assim, um dos meus maridos, ele chegou assim para mim e falou assim, Lá vem ela com um dos maridos. ele falou incrível, né? assim, eu quero adotar. Que legal. Eu tinha já meus 3 filhos. Eu quero adotar, porque eu quero adotar. Provar uma florzinha. Eu falei assim, quer adotar quem? Como? Quero adotar uma japonesinha de 18 anos. Woody Allen agora? Eu falei assim, não vai adotar ninguém. Ele, como você é ruim? Que absurdo. Ai, tá bom demais isso, né? Tá muito Não, bom. tá uma Gente, delícia. isso não é mentira, gente. Isso é Não, verdade. não é, gente. Vocês precisam provar. É muito bom. Mas olha, eu tenho algumas histórias interessantes na minha família sobre adoção. E sobre essa questão. Não, peraí, mas deixa eu concluir só a sogra. Ah, verdade. Você tem que Ah, falar é? da sogra. Fala da sogra. Aquela mulher que fizer o meu filho feliz, eu estou feliz. O duro é achar uma, né? Eu já achei. Não, no seu caso, mas a maioria Né? das mulheres por aí que são sogras nunca está o bastante, né? Gente, mas se ele escolheu viver com ela, ele já viveu comigo até aqui. Daqui para frente, ele tem o direito de escolher com quem ele quer viver. Acho que é isso mesmo, né? Você dar o direito do seu filho escolher, né? É. E não tem que ser aquela que eu gostaria, mas aquele Não. que ele quer, né? É. Mas e o lado da nora? Ou do genro? Aquele que... porque assim, tem o outro lado também, né? Que ele recebe o filhinho da mamãe e acha que a esposa tem que ser a mamãe dele. Como é que fica isso também? Isso na Itália tem um termo, são os mamones. Né? Os mamones são aqueles que nunca saíram da barra da saia da mãe e que a mãe faz de tudo, enche o saco, fuça na casa, briga com a nora e eu, embora, né, descendente de italiano de pai e mãe, eu tô bem longe disso. Claro, você constelou. Gente, porque Sabe? assim, quando a gente casa, a gente assume o sistema um do outro, né? E a gente tem que receber essa sogra, esse sogro de ambos os lados. Mas a gente começa uma família nova. E o pai e a mãe, infelizmente, vão ficar em segundo lugar naturalmente, não por escolha, mas naturalmente, porque você vai formar sua família, você vai ter filhos, você é como se você montasse uma instituição. E aquela instituição que te trouxe até aqui, eu honro, admiro e tomo para mim tudo de bom que eles me trouxeram, mas eles vão ter que ficar Porque, na verdade... Quem não abandona, não tá. Quem não abandona é o menino que não abandona a mãe ou a menina que não abandona o pai, porque a mãe não deu permissão dele ir para o pai na idade certa e a mãe não deu permissão para a menina de ir para o pai na idade certa. Ou melhor, ao contrário. É, porque tem o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, né? Isso. Então, a mãe tem que dar permissão para o filho ir para o pai e o pai tem que dar permissão para a filha voltar para a mãe. É isso. Mas aí que tá. Ficou confuso? Onde que nós temos... Não? Eu ia contar o meu caso, né? O meu Seu Desculpa. testemunho. meu testemunho. Onde é que esses pais fizeram algum trabalho de autoconhecimento? Nunca. Então, eles se acham donos daquela criatura, né? E para que tem que ir para uma outra casa, para ir para uma outra vida? Isso Então, também é mas cultural, se né? os Porque pais- os americanos, os filhos vão Cultural. Botam embora pra cedo. fora, é. A italianada, não. Eu acho que é latino isso. Não É, É só- latino.
É que o italiano é um pouquinho pior, né? O filho só sai da casa se for para casar, né? Até Então, pouco mas se tempo os pais atrás não era fizeram assim. terapia, o casal deverá fazer Sim, e o filho para também. estabelecer limites. Sim, mas o filho, a gente tem que ver até onde é cômodo isso. Porque às vezes é muito cômodo para esse filho continuar sendo o filhinho da mamãe em todos os sentidos. O homem, no caso, né, quando é o filhinho da mamãe, ele precisa colocar limite também, né? Eu tive um caso desse na minha família, eu e meu filho, a gente sempre teve uma ligação muito próxima, né? E quando entrou a minha nora, ela colocou limite para ele, porque ela via essa relação como é que era, né? E ele saiu de São Paulo, foi morar no Nordeste e eu fui visitá-lo uma vez. E aí, de repente, a gente tava passeando lá, eu entrei numa loja, quando eu saí de uma loja, cadê, né, a Nora? Foi embora. Como assim foi embora? Ficou brava. E aí, no final, né, eu voltei com meu filho sozinho, ele conversando, e ele falou: mãe, a gente não pode mais ter a relação que a gente sempre teve. Aquilo para mim foi um choque, né? Que eu falei assim: como assim não posso? Eu não posso mais ser sua mãe? Ela tá me tirando, né? Tá me privando desse lugar de mãe. Eu achei o cúmulo isso. E eu fiquei muito chateada, voltei entristecida, Super Biga triste. vivenciou até isso comigo, né? Até que depois, no meu processo, e assim, constelação me mostrou que realmente eu tinha colocado meu filho no lugar de pai, né? No lugar do meu marido. E Tudo inconscientemente. tudo inconsciente, eu não percebia isso. Então, para ele, isso era pesado e a minha nora percebeu isso e colocou limite. Imagina para o meu filho quanto foi difícil entre essas duas mulheres colocar uma barreira e falar: mãe, até aqui você pôde estar nesse lugar. A partir de agora você não pode mais. A partir de agora é a minha mulher que entra nesse lugar, né? E quando eu fiz o movimento sistêmico, a constelação, que eu pude realmente constatar que eu estava no lugar errado, no lugar errado e eu tinha colocado ele também no lugar errado. Foi muito dolorido, muito, mas eu entendi a partir daquele momento o lugar é dela mesmo. Então eu libero e eu entrego ela, né? Coloco ela nesse lugar. Nossa, a partir daí a nossa relação mudou. Hoje é uma querida, a gente É se uma dá relação super de bem, mãe uma e relação filha. fantástica. Então é muito bom, uma relação de mãe e Você filha. sabe que desde que eu aprendi essa questão do entregar no movimento sistêmico, quando eu vou celebrar um casamento, também celebro o casamento. Olha que tudo. Eu sou. Deixa pra lá. Mas, enfim, é que dizem que quem dá flores nunca recebe, né? Então eu vou encalhar. Mas, enfim, gente, quando eu faço, isso foi uma coisa que depois que eu aprendi dentro do pensamento sistêmico, eu faço isso com todo casal no qual eu tenho a gratidão de poder fazer a união, que é aquele ritual de pedir permissão para entrar no sistema do outro e pedir permissão para que ele entre no seu. Gente, isso dá uma harmonizada no negócio, que tudo isso que você está falando entra na consciência das pessoas, porque no fundo é verdade. Eu tenho que pedir permissão para entrar no sistema do outro e o outro, de certa forma, também tem que receber essa permissão. Eu acho que quando a gente começa dessa forma, já começa É o dar e receber de novo, receber Jânio. de novo. E outra coisa, aquilo que a Biga falou, que é a questão da hierarquia. Enquanto eu estou na família original, ela é a minha prioridade. Quando eu vou montar uma nova família, a demanda é muito grande, porque eu estou construindo algo do zero. Tudo bem, estou trazendo as minhas histórias, os meus valores, ela também está, mas agora aquelas estruturas elas já estão montadas. Elas não precisam mais de mim para montar aquela estrutura, mas eu preciso de muita demanda para montar a que vem em seguida. Por isso que a gente fala, né? E é muito difícil às vezes para os pais entenderem isso, que dentro da lei da hierarquia, o relacionamento atual prevalece sobre a família original. Sobre a família original. O que vai meio vai contra a cultura geral. A cultura judaico-cristã. Exatamente. Porque essa coisa de querer colocar a família original
como prioridade, mas não dá para ser. Não pode. É. Não pode. é preciso dar prioridade para a família, né? Para família de Original. original. É preciso respeitar. Sim. É preciso Respeitando, tá ter bom. amor. É preciso ser Mas solidário sabe, nas Dinéia, às dificuldades. O casal respeita, mas a mãe e o pai acham que vão pouco lá na casa, Exato. que não ligam, que não estão indo almoçar de domingo, que estão pensando só neles dois. Não cede o espaço, né? E É. às vezes o casal está trabalhando feito maluco para comprar o primeiro apartamento, para poder ter o primeiro filho. Não tem energia, não tem, né? Mas tudo bem, um telefoninhazinho, né? Porque, ó, vou falar para vocês, a gente fica velha, a gente fica carente, a gente infantiliza. Filho precisa visitar a gente, tá? Senão a gente chora. Aí, Esse é um pedido no ar? Não, meus filhos cuidam muito bem de mim. Então, é super sério isso, né? Tem muito pai e, mamãe, e mãe que ficam com mimimi, sem Tem. respeitar o casal que está se formando. Tem. Exato. Né? Então, A demanda via, é grande, né? é via É. de mão dupla. Porque- O avião, ele gasta 60% do combustível para ficar lá em cima. Então, um começo de vida para qualquer pessoa, para qualquer casal, é complicado, é difícil. A minha ex-sogra fazia isso com meu ex-marido, ligava e fazia chantagem emocional. Como é que é? Ai, Eu você não tem- ouvi, eu não ouvi É, essa Não fala. existe Falou sogra. isso. Você falou isso. Sogra. Não Vera Bassoi que existe não nos usamos. ex-marido, não existe. A minha sogra, com meu primeiro e terceiro marido. Peraí, como assim? Não, peraí. Ela casou primeiro- 2 vezes com meu marido. Que isso, filho? Não, mas ela tem- não. Repetir é burrice. Eu já dei o diplomão pra ela. É. O que você deu pra Que ela? ciumenta. Você cantou a musiquinha pra ela? Não sabe, não sabe. Ou então é muito amor envolvido, a gente não Pode sabe. ser, é verdade. Não. Ele Ou também tava economia no- de sogra. Não, ele tava no lugar de pai também. Ah, tá. Tava fora de lugar. Mas ele, na realidade, tá honrando a mãe e faz igualzinho com os meus filhos. Então eu vejo o peso que é para os meus filhos essa cobrança, porque ele fica nesse lugar de que, ai, você tem que ficar comigo, ai, você tem que me ver, ai, minha vida, sabe? Essa coisa de ficar cobrando. Então é complicado mesmo, essa. Então, eu acho extremamente prazeroso estar com os filhos, Aham. sabe? É muito importante dentro do que eu recebi. Gente, eu não estou falando que eu estou certa. Dentro do que eu recebi da minha família, é muito importante estarmos juntos em determinadas ocasiões. É que tem que ser leve, né? Tem que É. ser uma Tem que coisa ter harmonia. boa, tem que ter harmonia, Isso. não é Então, por as cobrança. pessoas- Mas As porque pessoas- eu quero. Sim. As pessoas, elas só ficam bem do nosso lado quando elas querem estar ao nosso lado. Então, não adianta você falar, ai, eu queria que minha nora estivesse aqui. Ai, eu queria que meu genro estivesse aqui. Não está, pronto. Mas então, cada caso é um caso, gente. O ano passado eu fiz uma festa de aniversário, super legal. Eu vou comer mais brigadeiro. Fica à vontade. A minha nora não foi, porque ela estava ela. trabalhando. Hum. O trabalho que ela tem exige a presença dela de fim de semana e tal. Então, ela não pôde ir. Eu entendo isso perfeitamente, gente, sem estresse. Ela estava trabalhando. Este ano, eu marquei o meu aniversário por conta do trabalho do meu filho mais novo, que está assim numa situação nova de trabalho e tal. Marquei, eu sei que sexta-feira é um dia difícil, marquei para uma sexta-feira e novamente ela não pôde vir, porque ela estava trabalhando sem estresse, sem cobrança, sem nada. Ela é presente. Ela me deu uma neta maravilhosa, linda, é uma super mãe, sabe? Gente, não tem o que falar, né? É essa que é a diferença de você trazer o outro para a sua vida com amor, sem cobrança, sem exigências,
né? Eu não exijo nada e Sim. eu não cobro nada, sabe? Porque eu aprendi da pior maneira possível. Eu vivo muito bem com a minha nora, muito bem mesmo. Ela já tentou brigar comigo algumas vezes, mas eu nem liguei. Eu nem respondi. Há muito tempo. Era bem no comecinho do casamento. Eu fico olhando assim pra ela, bem quietinha. E ela brigando. E eu pensando, não vou brigar com você, sua bocó. E Bocó. com meu genro, eu vivo super bem. Parece filho mesmo. Não tenho problema nenhum com ele. Como filho. Não tem diferença. E a nora também. É como uma filha para mim. E eu amo de paixão os dois. Porque eles cuidam muito bem dos meus filhos. Ai, cuidam bem melhor que eu, inclusive. Então, cuidam muito bem, são tratados com aquele amor, com aquele carinho, com aquela dedicação. E não é isso que E importa, né? me deram meus netos, pelo amor de Deus. Isso não tem preço. Ai, essas vozes. Ganhou, Não, é verdade. ganhou o paraíso. Para mim, ganhou o paraíso. Se Quem me você, deu. aí que Quem tá. continuou com a vida. Se você tem uma nora difícil, que trata mal o seu filho, que não liga para os seus netos, que só pensa nela, no conforto dela, na beleza dela e na vida dela, realmente fica difícil. Ah, mas deixa eu te contar, Edneia. Mas- Minha filha briga Puxou com a meu linha. genro. Minha filha, eu vou contar para vocês também. Então, Minha vamos comer filha doce. briga com meu genro, aí liga para mim. Mãe, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, também não quero nem saber. Porque o que você fez para ele? Mãe, você é minha mãe. Eu falei, por isso mesmo, eu sei a peste que eu pus no mundo. Pra minha nora, a mesma coisa. Ela liga pra mim, eu falo, você tem razão. Aí eu tô sem falar com ela, você tem razão, porque ele não é flor que se cheire. Eu dou razão para as noras e para os genros. Porque meus filhos, eles são pessoas maravilhosas, mas são tudo geniosos. Não tem ninguém puxou, acho que foi o pai. Mas são pessoas muito fortes. Então não é fácil a gente viver com pessoas de gênio forte. Por isso que eu admiro muito o meu genro e a minha nora. Ainda bem que o Dia das Eu Mães tenho já dois passou, genros. né? Os dois são maravilhosos. Então vamos lá. Para a gente dar uma costurada nisso, fazer parte de uma família é cheio de desafios, né? Sempre, seja de origem ou não, porque dentro, quem tem irmãos sabe que também não é fácil. Enquanto são só os irmãos, você tem uma situação ali. Quando começam a se casar, começam a entrar outros conceitos, outras histórias, outras famílias. Outras energias. Mas é difícil, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma bênção muito grande, sabe? Você ir passar Vamos voltar no final de semana, que é o dia que é mais fácil de se encontrar, né? Sim. Você passar um final de semana harmonioso em família não tem preço. Não tem preço. É algo que te preenche, sabe? Te faz um bem danado. Enche o coração da gente, o coração fica quentinho. É isso mesmo. Então, eu acho que tudo vem bem de encontro à lei da aceitação, né? Que foi a última que o Bert nos trouxe, né? Aceitar as coisas como elas são, dando limite para o que precisa. Isso é importantíssimo. Por isso que o essencial é simples. Mas sabe que eu acho que conjugar o verbo aceitar, independente da religião, da terapia, é o que nós viemos fazer aqui na Terra. Sim.
Também acho. E é difícil, né, para as pessoas entenderem isso, mas depois que a gente passa por vários processos, a gente concorda plenamente com Bert Hellinger, quando dizia: você nasceu na família certa, né? Exato. E E puxando se de não novo. nasceu, chegou Chegou. na E família puxando para a autorresponsabilidade de novo, para esse olhar terapêutico, né? O que em você atraiu esta família, né? O que você precisa curar em você e que precisa ser visto através deste convívio familiar, que eu acho que é onde você mais aprende, né? O que você precisa aprender com aquilo. Então a gente está É no um lugar campo certo, na fértil e hora rico. certa. É. A família, se a gente valorizar, né, e aprender, como disse a Edileia, com os desafios, com os problemas que Aham. toda a família tem, viu, gente? Pode ser Mas milionário. lembrando que ninguém é obrigado a Pode ser ficar numa família, porque quando. Ah, gente, existe um artifício fantástico que é separação amorosa. Porque assim, tem filho que não aceita a mãe, e não tem problema. A gente fica separado, mas a gente não precisa se odiar. A gente se ama, mas não consegue conviver, né? Sim. Assim como tem nora que não consegue conviver com a sogra. Ok, uma distância amorosa. Fica cada um na sua e o resto anda maravilhosamente bem. Eu tive um ex-namorado que minha mãe gostava muito dele. E eu também, óbvio, enquanto estávamos como namorados. Hum, Mas aí, por uma série de questões, eu entendi que a relação não poderia dar andamento, até por uma consideração em relação a mundos muito diferentes. Então, eu não teria o direito de alguma forma, modificá-lo, e da mesma forma eu também não poderia me modificar. Então, assim, era uma pessoa maravilhosa, mas que infelizmente não havia esse alinhamento, mas havia com ela. E aí, minha mãe não fazia isso, mas eu vi muitos amigos meus se queixarem disso, que é quando você namora alguém que é a preferidinha da sua mãe, aí esse relacionamento não vem, e a próxima vem, e a mãe fica... Ai, gente, eu sempre chorei quando minhas filhas terminavam com o nosso namorado. Então, e daí dela. fica... E aí, não era o que Dona Nadir fazia, mas ela poderia falar, não, mas porque fulano... Mas porque Beltrano, mas porque ele fazia diferente, mas porque ele fazia isso. E às vezes a gente tem que tomar cuidado que também a exclusão pode acontecer até com uma pessoa que nem é mais do sistema. E a pessoa fica persistindo na exclusão daquele que vai entrar e que talvez seja o definitivo. É verdade. Tudo está certo como está, gente. Não adianta a gente querer mudar o que Deus desenhou, né? Mas eu acho que o importante para a gente fechar, né, o nosso bate-papo de hoje, é trazer que o respeito e o autoconhecimento são fundamentais para a harmonia familiar, Sem dúvida, concordo né? plenamente. Porque tem que E um respeitar. diálogo saudável. É um diálogo Mas saudável. sem autoconhecimento não existe diálogo. Pois é, essa é a questão. Aquele pai que está no lugar errado, você pode morrer de falar Sim. que ele vai ser a vítima sempre. Ele não tem ouvido É de verdade. escutar. É verdade. Mas, claro, a comunicação ainda é a liga a partir do momento que a gente consegue ter esse terreno fértil, quando as pessoas buscam o autoconhecimento e quando as pessoas buscam se melhorar. Aí, realmente, porque eu também já vi situações, e a gente já viu isso, situações em vários sistemas, lembra? Onde são pessoas boas, onde são pessoas que se amam, mas aí lá dentro do contexto do campo, a gente vê um olhando para cada lado. Sim. Então, a comunicação também eu acho que é um super elemento de liga. importante. Concordo plenamente com você, Biga. Quando o cara não está preparado, não há Cristo que faça Mas ele... sabe, a comunicação, ela existe quando a pessoa sabe, por exemplo, nomear um sentimento. E para poder chegar para o outro, numa conversa emocional e franca, dizer, olha, eu me sinto assim, assado, quando você faz isso ou aquilo. Isso é comunicação, né? Isso é comunicação. Agora,
se você não sabe nem se você está sentindo raiva, ódio ou medo, ou tristeza, ou depressão. Ah, nomear emoção é muito difícil. É difícil. Só isso daria mas é 4 necessário. episódios. Mas é necessário. né? Aliás, vai sair Divertidamente 2. Porque assim, É, você vai, eu vi por no exemplo, cinema, eu vou você assistir. vai conversar com a mulher e o marido. Ela não gosta quando eles saem na rua e o marido fica olhando para outras mulheres. Eu Nenhuma duvido que mulher alguém gosta. goste, é. Aí ela chega em casa e ele fala assim: tem alguma coisa para comer? Não! Me assustou. O marido também. É. Aí, assim, ele olhou para todas as mulheres bonitas que passaram e para as feias, mas que eram gostosas também. E Imagina, a hétero nem faz isso. aí chega em casa e quer ser servido, né? E daí ele pergunta: como não tem? Mas não sobrou do almoço? Não, eu não vou servir nada para você. Mas como assim? Por quê? Porque eu tô brava com você. Mas tá brava por quê? Daí a mulher vira e fala assim: você sabe? E ele não sabe. Boa. Muito boa. Essa é ótima. Você sabe. Ele não sabe. Porque ele faz aquela coisa escrota diuturnamente e ninguém nunca lhe chamou atenção e nem ela própria nunca disse para ele. E se ela falar com todas as palavras para todas as bundas que ele olhou, sabe o que ele vai falar? Você é louca. Imagina que eu fiz isso. Eu não faço isso. É que homens negam até a morte. Gente, mas e o ciúme da mulher também? Vamos falar um pouquinho disso rapidinho? Olha, uma vez, eu não sei. Pronto, Ai, não vai lembro estourar o mais com tempo. qual marido. Estourou o tempo. Não lembro mais qual marido. Então, nós morávamos num prédio. Aí, entramos no elevador. Aí, a gente tava todo bonito, que a gente era uma festa. Aí entrou uma mulher muito mais nova, muito mais bem vestida que eu e cheirosa. Um cheiro que a filha da puta tinha. Aquele perfume devia custar uns 5 mil reais. Eu olhando pro meu marido, aí dele, né? E ele olhando para baixo, assim, mas ele fez assim, ó. E fechou o olho, gente. Pra quê? Saímos, fomos, chegamos na festa. Que é isso? Não. Que é aquilo? Não. Você tá brava com o quê? Eu fiz o quê? Lá em casa a gente conversa. Assim, eu fiquei com ciúme dele ter cheirado o perfume dela. Gente, às vezes ele só respirou. Mas quando ele fechou os olhinhos, eu falei: ele gostou. Filha da mãe, ele gostou do perfume dessa mulher. E fiquei muito brava. Então, assim, e como é que eu ia explicar para ele que eu estava com ciúme de uma coisa que eu supus que aconteceu? Bom, aí entra orgulho, né? Entra orgulho, entra um monte de coisa. Mas você veja como é difícil se relacionar. E como mulher, ela precisa daquele livro desse tamanho mesmo para explicar. Né? Homem não, homem é um livrinho assim. Não, na gente é folhetim só. E só de um lado. Agora, a mulher, olha que loucura. Como é que um homem vai descobrir e vai ficar de bem ou agradar ou até poder pedir desculpas? Mas como é que a mulher também vai descobrir se ela não tem o autoconhecimento? Não, mas Exato. eu cheguei em casa e eu falei assim: ciúme. Eu senti muito ciúme daquela mulher. Muito ciúme. Porque ela mexeu com a minha autoestima, né? O problema era eu o tempo inteiro, não era o marido. Porque se a sua autoestima tivesse bem, Então, ela podia cheirar o que ela quisesse. Ela podia- pelada. Ela comprava um perfume de 6 mil reais. ela Ou- podia entrar pelada. Ou ia fazer o maridinho dela fechar os olhinhos e respirar fundo com um perfuminho de 50 reais. Como diz Marilyn, né? Merlin. Você dorme como? Só de Chanel.
E as gotinhas de Chanel. Ai, credo, aquele perfume é doce que me dá É uma dor de horrível, cabeça. é horrível. Bom, mas e Mas aí? então é isso, gente. Muito Falamos um pouquinho do pertencimento, de como recebermos as pessoas com amor e com respeito. Tomara que vocês tenham gostado e fiquem conosco para o próximo episódio. Muito obrigada. Nós agradecemos. Tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado.